Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a postagem das atividades no Google Sala de Aula. Como é que vocês visualizam isso, essas atividades, e como é que vocês podem responder, como podem postar as suas respostas para o professor, tá bom? Existem algumas possibilidades e nós vamos dar uma olhada nelas. Quando vocês virem no Google Sala de Aula, lá no tablet que vocês receberam da prefeitura, quando vocês forem fazer as suas atividades, qual que é o caminho? O caminho, normalmente, é pelo Classroom. Então, clicando no Classroom, vocês vão para a janela onde está disponibilizado as suas salas. Então, as salas que você está matriculado são essas disciplinas. Quando vocês vão realizar a atividade, por exemplo, o professor Wilton mandou para vocês uma atividade para que vocês desenvolvam a leitura, o entendimento, assistir um vídeo e depois dar uma devolutiva para ele, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na disciplina que vocês estão cursando, clicou nela, ela vai carregar para vocês esta janela com o conjunto de atividades que ele postou. Então aqui, se vocês prestarem atenção, tem os materiais que ele postou, as atividades, tudo separadinho, organizado, sempre do último em diante. Então quer dizer, o último postado é esta atividade aqui. E assim vai. Então ele vai retrocedendo até a primeira atividade que ele postou para vocês. Bom, aí assim, vamos supor, aí depende de cada professor, tem uma forma de responder às atividades. E por que isso? Porque o professor, ele costuma tratar vocês no seguinte sentido: o que o aluno precisa entender, aprender, inclusive usando a tecnologia. Então, no caso do professor Wilton, por exemplo, chamando a primeira atividade dele, o que vai acontecer? Vai carregar esta página, tá? Com a atividade que ele postou para vocês. Então, quer dizer, tem uma orientação que vocês devem ler, verificar qual a orientação que ele dá, um vídeo que ele recomenda que vocês assistam. E nesta atividade em particular, por que nós escolhemos ela? Porque o professor, ele pede para que vocês respondam nesta atividade nos comentários particulares. Então, quer dizer, quando vocês querem se comunicar com o professor, qual o caminho? Vocês vêm aqui, clicam neste ponto e vocês conseguem mandar uma mensagem para ele. O professor Wilton, ele solicita que vocês respondam os questionários dele a partir daqui. Então, quer dizer, o aluno, ele leu o texto, assistiu o vídeo, na orientação da atividade, o professor fez alguns questionamentos a respeito do vídeo. Então, o que ele quer saber a respeito do vídeo, você toma nota e faz as suas considerações. Anota. Depois, ele pede para que vocês mandem para ele pelos comentários. Então, quando vocês clicam aqui em comentários particulares, abre a possibilidade de vocês escreverem. Aí vocês vão escrever qual a resposta da questão e clicar em enviar. No momento em que vocês clicarem em enviar, vai aparecer para o professor o que vocês mandaram e para vocês aparece aqui como tendo feito a atividade. Aí depois vocês vão lá no botão devolvido, cliquem em devolvido, pronto. Está feita a entrega da atividade. Beleza? Bom, existem algumas possibilidades ainda diferentes. Então, uma delas é essa, mandar a resposta para o professor através dos comentários. Outra possibilidade de devolução é, por exemplo, a professora mandou para vocês um texto em que deveria ser feito uma atividade. E na orientação ela pede para que seja filmado ou seja fotografado o caderno, por exemplo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno de vocês a atividade que foi recomendada. E aí vocês vão no botão adicionar trabalho. Clica no botão adicionar trabalho. Uma vez que clicou no botão adicionar trabalho,
vocês vão verificar qual o método que a professora pediu que vocês vão fazer a entrega. Por exemplo, neste caso aqui, a professora poderia, por exemplo, pedir para que vocês fizessem um filme a respeito de alguma coisa. Um filme curto. Usando o próprio tablet, no momento que vocês clicaram naquele botão, ele vai permitir que vocês acessem a câmera do tablet. E a partir da câmera do tablet, vocês conseguem filmar ou tirar foto do caderno, ou alguma coisa assim. E aqui, a partir da própria câmera, vocês fizeram um filme, aí vocês apertam o botão enviar, e ele vai voltar para cá, para vocês fazerem o mesmo passo que foi feito anteriormente, ou seja, concluir a entrega. Beleza? Então, notem, as possibilidades são várias. A primeira possibilidade era nos comentários. A segunda é tirando uma foto, por exemplo, do caderno, ou fazendo um filme a respeito da atividade que foi solicitada. Uma terceira possibilidade ainda. Vamos supor, eu postei uma atividade para os meus alunos. Na minha atividade, eu queria que o aluno respondesse um questionário no Google Sala de Aula. Então, o que eu fiz? Preparei um questionário para que ele pudesse resolver na própria internet. Então, olha lá, clicando na atividade, ele vai carregar para vocês uma página do Google com um questionário. E aí, nesse questionário, pode ser, por exemplo, questões objetivas, ou seja, testes, ou pode ser questões dissertativas, onde a pessoa vai escrever as conclusões dele. Nesse caso desta atividade, a pessoa vai escrever aqui as respostas, as conclusões que foram discutidas durante um filme, durante um texto que foi discutido, que foi falado. Não importa, a atividade ela conclui aquilo que foi discutido durante a sala de aula. E aí ele vai responder aqui. Olha só, na primeira pergunta ele tem uma resposta, ele vai digitar a resposta dele. Na segunda pergunta também a mesma coisa, ele digita a resposta dele. E para o envio, você vem aqui nesse botão aqui, enviar. Clicou nesse botão enviar, ele vai enviar a resposta para o professor e vai voltar para você nesta tela. Pronto, está entregue a atividade. Reparem, são diferentes tipos. Por que diferentes tipos? Porque cada professor tinha uma intenção com aquilo. Aquele que quer, por exemplo, que você fotografe, ele espera que ele quer também avaliar como está a sua escrita, tá? Então ele precisa que você fotografe o caderno. No meu caso, naquela outra atividade, eu queria que você digitasse. Por quê? Porque eu queria que você também tivesse a questão do cuidado da escrita também na forma digital. O professor Wilton, por sua vez, já preferia uma resposta mais instantânea, mais rápida, mais talvez íntima. Então a pessoa coloca ali num comentário particular e assim vai sucessivamente. Então observem que cada professor tem o seu meio de avaliação, os critérios, o porquê que ele está fazendo aquela avaliação, e aí assim, os tipos de avaliação, de entrega são estes, mas o professor pode pedir para que você realize um determinado tipo de entrega, e aí, se você não conseguir compreender por que ou como, questione o professor a respeito disso, de como fazer essa devolução, para que possa ser feita da forma mais adequada possível. Beleza? Joia! Bons estudos para vocês!